Salve, salve família, tranquilidade aí, tá calor, hein, mano? Que isso, na moral, mano. Agora, é tipo, quase... Que horas deve ser agora? Que eu tô sem como ver aqui, mano. Mas é papo de 6 horas, quase 6 horas da tarde, tá ligado? Tô baixando, papo. E, mano, muito calor. Papo de 35 graus, sensação térmica de 38 por aí. Já vai passar um cara de branco aí com bonezinho. Mas não esquenta não, faz parte, tá ligado? Por quê? Porque hoje eu quero trazer algo aqui, algo bem livre assim, tá ligado? Eu sei que os vídeos têm sido algo bem aleatório, vocês estão vendo assim. Muita loucura, muita informação. Mas hoje eu quero que seja algo mais tranquilo, tá ligado? Mais um papo de visão. Algo que tá dentro do meu coração. E é isso, mano. E eu espero que esse papo aqui, não bate-papo, porque só eu vou estar falando, né? Vocês vão estar aí escutando. Mas eu espero que essas palavras, eu espero que essa reflexão, eu espero que esse papo de visão, mano, toque teu coração, como tocou o meu, fale de alguma forma, como tem falado comigo, te ensine de alguma forma, mano. Como eu tenho aprendido, abra a tua mente, como a minha mente tem sido aberta e... Enfim, eu tenho pensado nesses últimos dias muito sobre... que eu até falei por cima, mano. Eu falei por cima no primeiro vídeo que eu falei lá sobre críticas, tá ligado? Só que eu falei bem por cima e hoje eu queria falar um pouco mais sobre isso, mas de uma forma mais aprofundada, tá ligado? Esses dias eu tava conversando e eu escutei a seguinte frase: na vida a gente tem que escolher o nosso difícil. Essa frase era essa, que na vida a gente tem que escolher o nosso difícil. Colocando na prática que a vida é difícil, a vida não é fácil. E isso a gente vê na palavra de Deus, né? O próprio Jesus falou que no mundo a gente teria aflições. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, tipo, se o mundo fosse um lugar fácil, se a vida fosse fácil, Cristo não falaria isso. Se ele fez questão de colocar, de falar e disso está dentre os livros, se ele fez questão dessa frase, mano, dessa afirmação dele, está aqui nesse livro, sabe? Isso é importante. É importante porque, primeiro, é a palavra de Deus. E segundo, no final do livro de João, mano, é muito interessante isso, eu gosto muito de falar disso. No final do livro de João, João fala assim: se fosse colocado em livros, tudo que aconteceu, tudo que Cristo viveu, tudo que ele fez e tal, não caberia, não teria espaço no universo pra quantidade de livros que seriam, tá ligado? Mano, isso é extraordinário, por quê? Primeiro, que a gente entende que Jesus Cristo, ele viveu de uma forma intensa. Foram 33 anos, mas foram 33 anos vivendo de uma forma intensa. Isso nos ensina muito. Vivo intensamente, mano. Me ensina muito a tudo que eu for fazer, mano. Seja trabalho, seja... sei lá, mano, comer um miojo, mano. Passa de uma forma intensa, tá ligado? Porque Jesus Cristo viveu de forma intensa e ele nos ensina isso. Então, imagina, mano, em 33 anos, tudo que ele fez, tudo que se fosse colocado em livros, não teria lugar no mundo, mano, pra caber. Tipo assim, é muita coisa. Tipo, é muita coisa. E a segunda parada que eu aprendo com isso é que se está escrito, mano, se ele deixou pra gente o que tá escrito aqui, e era pra ter sido muito mais coisa, como falar na palavra no final de João, se o que tá escrito aqui foi resumido a tudo, a 66 livros que a gente sabe que tem na Bíblia, tá ligado? Com 40 autores, enfim, eu quero ir pra esse mérito agora. Mas se está aqui, mano, quer dizer que é importante. Então se Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenha bom ânimo. Se ele falou pra gente ter bom ânimo, quer dizer que muitas coisas que aconteceriam na nossa vida, mano, tentariam ou tentam ou vão tentar tirar o nosso ânimo. Aplica isso, tipo assim, em muitas áreas da sua vida, da minha vida, das nossas vidas, sabe? Na área familiar, na área da carreira, do trabalho, na área se você tá na escola, na faculdade, tudo que envolve, tudo que é a vida. Aconteceram ou estão acontecendo, ou vão acontecer coisas que vão tentar, mano, tirar a gente do foco, que vão tentar desanimar a gente. E aí vem a importância dessa frase de Jesus. Aquele que venceu tudo isso, ele fala: tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo por quê? Porque eu venci o mundo. Então, tipo, em mim vocês conseguem passar por isso, em mim vocês conseguem continuar, em mim vocês conseguem perseverar, permanecer em mim, tá ligado? Então ele não anulou, ele não omitiu esse fato das aflições. Não, ele emitiu, ele fez questão de colocar aqui e deixar pra gente
desse problema que nos envolve, nós como seres humanos, numa sociedade em si, assim, falando de um todo, tá ligado? Que é a vida, tô no mundo, mano. E a gente tá aqui, a gente pode não pertencer aqui, como fala em João 17, não somos daqui, mas estamos aqui. E estamos aqui, precisamos, mano, mentalizar isso que Cristo nos falou, ó, no mundo onde vocês estão, aí já é ênfase minha, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não sei, mano, eu não conheço a tua história, a tua vida, você que tá vendo esse vídeo, mas uma coisa é fato, que nós passamos por dificuldades, passamos por batalhas, tribulações, tá ligado? Momentos difíceis, mais momentos difíceis do que, às vezes, momentos bons. Porém, esses dias, Deus me fez lembrar de uma passagem, que fica lá em Jó. Se tiver Bíblia aí fácil, mano, pode até abrir, acompanhar junto, tá ligado? Hoje o papo ele é reto, papo simples e papo, mano, bem... eu vou procurar não me alongar, tá ligado? E lá em Jó, mano, lá em Jó, Deus ele vai falar algo com Jó. Acho que você tá vendo esse vídeo, você conhece a história de Jó. Se você não conhecer, mano, eu vou deixar essa lição de casa pra você. Entra no Google e fala assim, ó, história de Jó, como é que foi, quem era, o que aconteceu e tal. Passarinho cantando. Vai buscar saber qual foi a história de Jó. Incrível, mano. Estudiosos, mano, tipo, famosos estudiosos estudam a história de Jó, mano. A história de Jó é papo de referência, assim, tá ligado? De superação, mano, de confiança, de temor a Deus. Pô, é um exemplo, mano, um exemplo pra nossa vida, um exemplo principalmente pra nossa geração, tá ligado? E chegou uma parte na história de Jó, mano, que ele tava passando por muita coisa difícil, tá ligado? Aí, ele começou a meio que provar a Deus assim, tipo, e aí Deus, cadê você, Deus? E aí Deus, sabe? Quem nunca, né? E aí Deus, você não é tão bom, por que isso tá acontecendo? E aí Deus, você não é um Deus generoso, um Deus bondoso, por que você está permitindo que isso aconteça? Por que a dificuldade, por que o sofrimento, Deus? Quando que esse sofrimento vai acabar? Sabe, a gente, em algum momento da nossa vida, principalmente nas dificuldades, se a gente não perguntou, pelo menos a gente pensou sobre isso, tá ligado? E Jó, ele também passou por esse processo, e aí ele foi lembrado por Deus de algumas verdades. O nosso problema como ser humano, vou falar por mim, o meu problema é que eu esqueço muito rápido, sabe? A gente se esquece muito. Um mundo cheio de informação, num mundo que tá sempre se atualizando, buscando algo novo, a gente tem essa tendência a se esquecer, às vezes, ou na maioria das vezes, do essencial, tá ligado? Por quê? Porque a gente tá procurando sempre algo novo, a gente tá procurando sempre alguma novidade, algo novo, algo diferente, mano? E o mundo tá aí, mano, corre, se atualizando, tem que estuda, tá na faculdade, principalmente da área da saúde, mano, sempre estão atualizando, você nunca para de estudar, sempre tem que estar estudando. Eu tô no futebol também, mano, tá se atualizando, todos os dias fica se atualizando, por mais que o jogo ali tem as regras e tal, e as regras também se atualizam, e conforme o tempo, mano, as táticas, as técnicas, os estudos pra ter um bom rendimento, pra ter uma boa performance, mano, vão se atualizando, e aí as pessoas estão sempre nesse movimento atrás do novo, atrás do diferente, atrás de ser melhor, e buscar a sua melhor versão e tal, só que às vezes a gente esquece do essencial, tá ligado? Das coisas simples, do fundamento, que vai nos permitir viver tudo isso da mesma forma, mano, que é mais às vezes importante do que vem depois de atualização, é o fundamento, mano, o que não deixa a casa cair, pega a visão, se vier uma tempestade, se vier um vento forte, é o que? É o fundamento, é a parte principal de uma casa, tá ligado? Então, Deus começou a lembrar Jó essas coisas, e aí eu vou estar compartilhando com vocês aqui, mano. Jó, ele tava nessa crise de perguntas, de questões, crises existenciais, crises do que estava acontecendo no momento, né, da dificuldade, do sofrimento na vida dele. E Deus, ele tava em silêncio, mas aí Deus foi e respondeu Jó. E aí eu vou estar lendo aqui, mano, e a gente vai aplicar isso na nossa vida. E eu vou explicar como depois. Se liga, essa Bíblia aqui é a mensagem, ela tem uma versão poética, mano, como se um pai tivesse escrito a Bíblia para um filho, tá ligado? É uma versão simples, assim, bem simples de entender, gosto muito dela. Eu vou ler agora o Jó 38, tá bom? Capítulo 38. E fala assim, ó, finalmente o Eterno respondeu a Jó. Do meio de uma violenta tempestade, Deus disse, por que você complicou tanto a questão? Pega o patinete. Maneiro, né? Por que você fala sem saber do que está falando? Deus perguntando para Jó.
Recomponha-se, Jó. Ponha-se de pé, erga a cabeça. Tem algumas perguntas para você. E aqui, mano, eu já vou falar uma parada. Quando eu leio esse texto, eu procuro colocar o meu nome no lugar de Jó, tá ligado? E isso vai fazer muito mais sentido. No sentido do quê? Como se fosse Deus falando pra mim. Então eu te convido a escutar isso como se não se Deus estivesse falando com o Jó, mas como se Deus estivesse falando com você, tá ligado? Então aqui eu vou ler assim: recomponha-se, Lipe. Ponha-se de pé, erga a cabeça. Tem algumas perguntas para você. Então a gente se encontra num contexto que eu venho fazendo minhas perguntas sobre mano, tudo no que se consiste a minha vida em relação a Deus. Agora o jogo vira. Agora é Deus que tem algumas perguntas para o Lipe. Deus que tem algumas perguntas para você. E aí vem as perguntas. E eu quero que me responda de forma direta. E ele começa a perguntar: então, mano, eu não sei, como eu falei, eu não sei o que você tá passando, suas dificuldades, mano, seus momentos difíceis, que com certeza tem, tá ligado? Eu não conheço tua história, teu passado, mano, suas crises, seus medos, suas inseguranças, mano, enfim, tudo que se consiste nisso, tá ligado? Eu não sei, mano, mas de uma coisa eu sei que essa palavra aqui, ela é eterna, mano. Essa palavra aqui, ela é viva e eficaz. Essa palavra é a palavra do próprio Deus, tá ligado? O próprio Deus eterno, aquele que criou o universo, aquele que criou todos nós, me criou, te criou, aquele que é soberano, todo poderoso, dono do ouro e da prata, o autor da criação, aquele que é o primeiro, o último, o princípio, o fim, o alfa, o ômega, tá ligado? Aquele que criou, mano, essa paisagem linda aqui. Disso eu tenho certeza. Muitas coisas eu tenho dúvida na vida, mano. Dúvidas assim, tipo, que eu não consigo entender, mas em relação a essa fé, mano, a fé é a convicção, tá ligado? Da que a gente crê, a gente não vê, mas crê. Mas disso eu tenho certeza. Então, não sei o que você tá passando, mas de uma coisa eu sei: isso aqui é a verdade, mano, absoluta sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, tá ligado? E isso aqui tem poder pra transformar a nossa realidade, poder pra transformar nossa mente, tá ligado? Restaurar tudo aquilo que foi machucado, tudo aquilo que foi manchado, tudo aquilo que tentou te afastar, tudo aquilo que tentou, mano, tirar sua identidade de filho de Deus, filha de Deus, filhos amados do Pai, tá ligado? Isso aqui tem poder, mano, pra falar com a gente e transformar a nossa vida. Então, depois ele começa a perguntar: onde você estava quando criei a terra, Lipe? Diga-me, já que sabe tanto. A gente sabe tanto, né? Quem decidiu o tamanho da terra? Deus perguntando, hein, gente? Por certo você sabe essa. Quem planejou as medidas da terra? Como sua fundação foi moldada? E quem pôs a pedra principal? Enquanto as estrelas da manhã cantavam e todos os anjos entoavam louvor, quem estava lá? Quem tomou conta do oceano quando ele irrompeu, tal qual o bebê sai do ventre materno? E ele fala: Deus, fui eu. Eu os envolvi em suas nuvens suaves e o deixei confortável durante a noite. Depois fiz uma cerca para ele, para o oceano, bem forte, para que ele não saísse correndo. E disse: fique aqui, este é seu lugar. Como se ele falasse: quem tem o controle sobre todo o oceano? Quem põe os limites, até onde ele vai, onde ele tem que ficar? Ele perguntando. Em Lipe, quem que faz isso? Mesmo quando estiver furioso, ele fala pro oceano: não passe deste ponto, colocando limite até onde ele vai. Oceano, hein, gente? Meu Deus. Alguma vez você ordenou amanhã, Lipe, levante-se? Ou disse qual era o lugar do amanhecer? Do mesmo modo, poderia segurar a terra nas mãos e sacudir os ímpios para fora dela? Assim como o sol traz tudo à luz e exibe todas as cores e formas, o manto da escuridão é arrancado dos ímpios, eles são pegos com a boca na botija. Olha essa linguagem, como se Deus falasse: quem é você? E ao mesmo tempo me lembrando de quem é ele, tá ligado? Muito louco, velho. Você encontrou o verdadeiro sentido das coisas, Lipe? Explorou as cavernas obscuras do fundo do oceano? Você reconhece os segredos da morte, Lipe? E os mistérios da morte, Lipe? É louco, é muito forte, mano. Sempre quando eu leio isso aqui é vários tapas na cara, mano. Mas é bom às vezes ser exortado, mano. Tem amor. Isso daqui, pô, traz transformação, família. Ele continua: eu vou dar umas pausas porque se for direto é muito pesado, família. Você faz ideia da largura da terra? Fale, se é que você consegue. Você sabe de onde vem a luz e onde mora a escuridão? Tipo assim, de onde vem, tá ligado? Não é você já viu a luz ou você já viu a escuridão. Não, você sabe de onde vem a essência, o fundamento, a nascente. Isso é diferente. Ele tá indo cada vez mais profundo. É capaz de tomá-las pela mão?
conduzi-las de volta à sua morada, falando da luz e da escuridão. Caso venham a se perder, ora, é claro que você sabe, irônico, Deus, sendo irônico. Você as conhece a vida inteira, você é tão sábio e experiente, Lipe. Você já viajou para onde a neve é feita? Meu Deus, calma, Deus. Viu o armazém onde o granizo é estocado? Os arsenais de granizo e neve que mantenho para períodos de confusão ou de guerra? É tipo assim, como, tá ligado? Seu quarto. Então, Deus tem ali o quartinho onde ele guarda, tipo, a neve. Tipo, ele guarda o granizo, tá ligado? Ele tem ali, ó, o oceano, você vai até aqui, ó, o sol, tá, mano, tá falando desse Deus, o Deus único, o vivo, soberano, onisciente, onipresente, onipotente. Pega a visão, não se perde não, vocês estão comigo aqui? Nossa, essa aqui é brava. Você é capaz de encontrar o caminho por onde os raios são lançados? Mano. Ou o lugar de onde os ventos sopram? Lembrei aquela passagem que fala, né, a gente não sabe de onde vem, pra onde vai o vento, tá ligado? Associando com o Espírito Santo. Que ele sabe a origem, mano, da onde vem. Ele pergunta, e o lugar de onde os ventos sopram? Quem você supõe que entalhou os cânions para as chuvas torrenciais? Eu nem sei o que é cânions, mano. Eu vou pesquisar e vou colocar aqui o significado. Para as chuvas torrenciais e traçou a rota das tempestades de trovão. Quem você imagina que levou água a lugares não habitados e desertos que ninguém jamais viu, molhando os solos improdutivos para que ficassem tomados de flores silvestres e grama? E quem você acha que é o pai da chuva e do orvalho, a mãe do gelo e da geada? Você não pensou nem por um minuto que essas maravilhas simplesmente acontecem, não é? Tipo assim, simplesmente acontece. Não, mano, teve uma origem. Ele tá querendo dizer tudo que foi criado, todos esses detalhes, tudo que você tá vendo, tudo que você sabe, tudo. Eu conheço a origem, eu conheço a essência, eu criei. Ele vem e fala assim, você pode chamar a atenção das belas irmãs Pleiades ou distrair a Orion de sua caçada? Você pode fazer Vênus surgir no céu? Você pode, Lipe? Ou fazer a ursa maior e seus filhotes sair para brincar? Você pode, Lipe, você conhece a lei dos céus e das constelações? Sabe como elas afetam as coisas na Terra? Tem papo de ciências, papo científico assim, que se o Sol tivesse, tipo assim, papo de 1 centímetro, ou nem isso, para um lado, tá ligado? Sem ser onde ele está, mano, já não existiria o universo, tá ligado? Aqui a gente vê harmonia, mano, tipo, aqui ele tá falando sobre harmonia. Você conhece a lei dos céus e das constelações que ele mesmo criou? Você pode chamar a atenção das nuvens e decretar uma pancada de chuva? Você pode, Lipe? Pode controlar os relâmpagos, Lipe? Fazê-los obedecer às suas ordens, Lipe? Quem deu sabedoria ao coração, entendimento à mente? Alguém sabe o bastante para contar todas as nuvens ou virar os barris de chuva do céu quando a terra está fendida e seca e o chão duro como tijolo? Tipo assim, como ele falando, eu mando a chuva, eu controlo a chuva, eu giro o barril da chuva aqui e chove, se eu quiser. É você que ensina, Lipe, a leoa a se aproximar silenciosamente da sua presa e satisfazer o apetite de seus filhotes? Quando eles se arrastam em sua toca esperando famintos pela comida, é você que faz isso? Quem alimenta os corvos quando seus filhotes gritam para Deus, batendo as asas porque não tem comida? Eu lembro daquele versículo que fala assim, olha para os pássaros, eles não semeiam, eles não trabalham, mas eles são alimentados, nada falta para eles. Aí ele vai e compara a gente com os pássaros, ele fala assim, vocês não são mais importantes, vocês não são mais valiosos que os pássaros, mano. Então vai pegando a visão sobre o que Deus está nos ensinando aqui. E aí acaba, mano. Aí tem até um comentário aqui, ele fala assim, quando Deus quebra o silêncio, o monólogo de Jó se transforma em diálogo. O monólogo de Lipe, o teu monólogo, as nossas perguntas internas se torna um diálogo, porque agora a gente tem uma resposta de Deus. E por sua vez, se torna uma inversão da maneira pela qual Jó, Lipe, processa seu sofrimento. E uma inversão de como processamos o nosso sofrimento. Por quê? Porque no nosso questionamento, mano, por que Deus, você é tão bom, Pai, você não é um Pai de amor, você não é um Pai que cuida da gente, por que isso está acontecendo? Aí Deus vem e nos responde, quem foi que criou a Terra, filho? Quem é que está no controle de tudo? Quem tem o controle de todas as coisas?
Só que como eu falei no começo, a gente se esquece muito rápido. E na mesma passagem que fala que todas as coisas cooperam, o versículo termina dizendo: coopera para quem? Para aqueles que amam a Deus, tá ligado? E foram chamados segundo o teu propósito. Então, tipo assim, se a gente tá no Pai, mano, a gente deve saber que Ele tá no controle de todas as coisas. Por mais que também saibamos que no mundo vamos ter aflições. Mas ele não traz nenhum problema, ele nos revela nenhum problema sem uma solução. E é sobre isso que eu quero finalizar aqui, mano. Eu não sei o que você tá passando, como eu já disse, eu não sei, mano, o que você já passou, não sei suas lutas, porém uma coisa é fato, isso daqui é verdade sobre as nossas vidas. Se a gente escolhe crer nisso, isso tem poder, mano, pra falar com a gente, isso tem poder pra transformar, mano, isso tem poder pra atingir nossa mente, consequentemente nossos hábitos em relação ao que a gente vai fazer, uma vez sabendo da verdade, tá ligado? Uma vez sabendo de quem é o nosso Pai, uma vez sabendo de quem está no controle de todas as coisas, que é aquele que criou tudo, que é aquele que entregou o seu único filho por nós, para morrer em nosso lugar, para pagar os nossos pecados, nossas iniquidades, nossas transgressões, para tomar sobre ele a própria ira de Deus, para nos dar acesso à vida eterna. Então, mano, Colossenses vai dizer que é pra gente pensar mais nas coisas do alto do que nas coisas da terra. E é sobre isso, mano. Eu não sei o que tem te impedido de se aproximar dessa verdade. Eu não sei quais são suas crises, seus questionamentos, tá ligado? Mas de uma coisa eu sei, existe resposta. E a resposta está em Deus, o Criador de todo o universo, o Criador de tudo e todos, o Criador da sua vida. Aquele que te chamou, mano, para que só você pudesse viver. Você é único. A gente já falou sobre isso aqui. Você é a única tentativa que Deus teve de te criar, tá ligado? Não vai ter outra pessoa igual a você. Não existiu, não existirá outra pessoa igual a você. Então, como a palavra também diz, em tudo dai graças. Em tudo dai graças, mano. Sabe esse problema que você tá passando? Agradeça. Que é através dele que você vai conseguir, que você vai ter acesso à solução, mano. Com a ajuda do Pai. Com a ajuda do Criador de tudo e todos, com a ajuda do Criador do universo, tá ligado? Aquele que faz a chuva cair, que faz o vento soprar, o vento que tá tremendo um pouco a câmera aí, é ele, ó, essa brisa suave, aquele que é especialista em fazer o impossível. Então, sua situação é impossível, mano, agradece a Deus. Por quê? Porque agora já não depende de você, agora é com Deus, mano. Agora é com ele, deixa na mão dele, entrega pra ele, não se esqueça. Sua jornada não acaba aqui, a gente se prepara aqui pro que realmente importa, que é a vida eterna, demorou? Viva por isso, mano. Foi por isso que o universo foi fundado, foi por isso que o plano foi formado e executado através da vida de Cristo. Motivos? Eu, você, nós. Ele ressuscitou. O túmulo está vazio, essa é a nossa esperança. Fechou, família? Viva por isso. Jesus Cristo vive, mano. Essa é a nossa esperança, tá ligado? Em relação a tudo. Qual que é o seu problema? Qual é a dificuldade? Qual é o sofrimento? Mano, ele venceu tudo isso. E nele podemos vencer. Ele, na real, a palavra diz que somos mais que vencedores. Então, meu convite pra você é desfrute. Desfrute desse convite, mano. De chegar à mesa e aproveitar e desfrutar desse privilégio de estar assentado na mesa do rei, podendo desfrutar, mano, de todo o banquete que ali tem, tá ligado? Disponível pra você, disponível pra mim, disponível pra nós. Pega a visão? É um privilégio viver isso, um privilégio saber de tudo isso, é um privilégio ter acesso a tudo isso e é um privilégio, mano, poder viver tudo isso, compartilhar para as pessoas que ainda não sabem disso. Isso é importante. Por isso ele fala na tua palavra: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Sejam minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aí, Lipe, o que você vai fazer agora, mano? Eu vou confiar nessa palavra aqui e vou viver por isso, e confiar naquele que tem o controle, o poder de tudo e todas as coisas. Fechou, família? Eu espero que tu faça o mesmo. Não se esqueça, o túmulo está vazio, essa é a esperança da humanidade, que se chama Jesus Cristo. Ele vive, que possamos viver por isso. Fica com Deus. É nóis. Trouble